Estamos de volta então, queridos. Vamos meditar um pouco na palavra, depois vamos estar orando. A palavra também é algo de extrema importância em nossas vidas, né? Nós temos as nossas atividades, bênção de Deus, as atividades congregacionais, né? Onde nós nos reunimos com os irmãos, também desfrutamos da presença de Deus, ser bênção. Mas a palavra de Deus é o nosso alimento, né? Nós precisamos dela, nós precisamos da palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Foi ela que transformou, tocou um dia nossas vidas. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Marcos. No livro de Marcos, capítulo 10. A cura do cego de Jericó. Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus com seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Jesus, para. E disse: chamem ele. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, Jesus está te chamando. Versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que tu queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Queridos, eu fico pensando a situação desse homem, sabe, meditando sobre o estado dessa pessoa aqui, um estado crítico, um estado difícil, mas que ele já estava acostumado, né? Acostumou com o problema, estava ali, disse que ele estava à beira do caminho, disse que ele mendigava. E eu acho, e a Bíblia não relata quanto tempo ele estava ali, mas deveria ser bastante tempo. E ele estava à beira do caminho ali, como seu costume, né? Era um costume dele estar ali, pedindo esmola, mendigando. Eu fico pensando o que passava na cabeça desse homem, né? O que passava na sua cabeça. No mínimo ele teve uma família. Teve uma família, teve alguém ao seu lado, mas ele se encontrava nesse estado aqui, um estado bem difícil. E no versículo 49 diz que Jesus para esse homem. Jesus está passando bem na hora. E diz que Jesus para esse homem e Jesus manda chamar ele. Mas eles falam algo para esse homem, eles dizem assim para ele: olha, tem bom ânimo, Jesus está te chamando. Uma das coisas que Jesus ele tem para nos dar, ele tem para nós, em momentos difíceis, momentos de situações complicadas na nossa vida. O estado desse homem era crítico, um estado muito difícil, mas uma das coisas que esse homem ele recebe de Jesus, porque ele teve encontro com Jesus, ele teve encontro com o Senhor. E uma das coisas, quando nós temos um encontro com Jesus, o que acontece em nós, o nosso ânimo o nosso ânimo ele ressurge, ele renasce. Nós éramos assim, nós estávamos assim, sem esperança, com os nossos desafios, com os nossos problemas, mas no dia que nós tivemos um encontro com Jesus, tudo muda, queridos. Tudo mudou na nossa vida. E foi o que aconteceu com esse homem. O meu ânimo, ele supera as minhas limitações. O meu ânimo e o teu ânimo, ele supera as nossas limitações. Nós precisamos ter ânimo. Uma das coisas que uma pessoa que quando ela tem esse encontro com Jesus, ela precisa ter esse ânimo. Ela precisa entender que ela não está mais sozinha.
ela não está mais sozinha. Ela tem algo diferente dentro dela, que é a vida de Deus. E quando nós temos a vida de Deus dentro de nós, esse ânimo que ele começa a se renovar. A gente começa a ver as coisas diferentes. A gente começa a viver diferente. A gente começa a viver pela fé. A gente começa a ter confiança em Deus. A gente começa a confiar mais nele. Por mais que sejam os problemas, os desafios que nós enfrentamos durante o nosso dia, durante a nossa caminhada de fé. Mas o meu ânimo, ele supera todas as minhas limitações. O próprio Jesus falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus, para mim e para você. Que eu e você devemos ter um bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Por que ele fala isso? Porque ele sabe, e ele nos deu condições, e ele nos deu certeza, ele nos mostrou que nós agora vivemos numa novidade de vida, nós não vivemos mais como nós vivíamos antes. Uma vida errada, uma vida sem esperança. Como tem pessoas ainda vivendo sem esperança, pessoas que agora estão enfrentando momentos difíceis na sua vida, momentos de perda, lidando com a depressão, lidando com a ansiedade. Nós recebemos aqui vários pedidos de oração, oração por família, oração por enfermidades, pessoas que passam por momentos difíceis, momentos de desafio. E Jesus disse que nós íamos enfrentar isso. Mas a palavra também diz, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus está comigo e com você. E quando Jesus está comigo e com você, nós temos ânimo. Nós nos animamos, nós não paramos, nós vamos em frente. O meu ânimo, ele faz eu ir em frente. Ânimo quer dizer coragem, quer dizer determinação. E o ânimo, queridos, ele nasce até nos momentos difíceis, até nos momentos que parece que não tem solução. Gideão, a história de Gideão, ele estava assim, ele estava desanimado, ele estava cansado, ele estava sem esperança, porque ele está passando um problema, um desafio na sua família, problemas de perda, problemas dentro da sua casa, seus irmãos, seu pai, sua mãe, problemas até complexos de inferioridade, problemas de desistir da vida. Mas que aparece um anjo do Senhor e um anjo anima esse homem. Ele diz: vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Imagina falar isso para uma pessoa está desanimada. A pessoa está ali sem esperança. E aí tu recebe uma palavra: não, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Sabe, essa palavra vinda dos céus, vinda do Senhor, essa palavra nos dá ânimo para ir em frente. Essa palavra nos dá ânimo para prosseguir. Essa palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, nos dá condições, nos dá esperança e não deixa com que eu e você venhamos a parar. Foi o que aconteceu com esse cego, com esse homem que estava à beira do caminho, mendigando, passando por necessidades e desafios. Mas os discípulos chegam para ele e dizem: tem bom ânimo, ele te chama. Falou forte comigo essa frase que os discípulos falaram. Sabe, o que tem que sair da minha boca, o que tem que sair da tua boca para outras pessoas é dizer: não tem bom ânimo, não tem solução para a tua vida. Não, nós vamos orar e vai funcionar, porque a oração, ela tem poder. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir a nossa oração. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Por isso nós estamos aqui nessa manhã. É uma live que vai ao ar de terças a sextas. Mas aqui a gente descontrai um pouco, bate um papo com vocês. Você manda a tua mensagem, você fala como é que está aí, de repente até onde você está morando. A gente interage contigo, mas o objetivo é orar por você no final. O objetivo é nós orarmos junto no final, para que a presença de Deus, a bondade de Deus, venha alcançar as nossas vidas, nos dá ânimo para vencer, para continuar, mas também para orar e abençoar aqueles que estão precisando. E esse homem que estava à beira de um caminho, mendigando, ele era cego, ele estava precisando de uma palavra de conforto. E Jesus chegou bem na hora. Jesus, ele chega na hora, meus irmãos. Jesus, ele chega na hora. Jesus, ele sabe o momento certo.
E aí os discípulos chegam e falam: tem bom ânimo, ele te chama. Jesus tem chamado as pessoas esses dias. Jesus tem se manifestado, Jesus tem se apresentado para as pessoas nesses dias, porque ele não tem prazer em que ninguém venha estar sofrendo. Ele mesmo disse, né? Eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Tem muita gente doente precisando de um ânimo para viver. De repente você está aí nos assistindo nessa manhã e você conhece alguém que está passando por momentos assim, que nem desse cego. Estava desanimado, mas ele recebe uma palavra de ânimo. Tem bom ânimo, Jesus está te chamando. E Jesus vai continuar chamando. Jesus vai continuar abençoando. Mas ele enfrenta algo. Ele enfrenta algo que eu e você enfrentamos na caminhada. Enfrentamos essa nossa vida com Jesus. No versículo 48, diz que muitos repreendiam para que ele se calasse. Muitos repreendiam para que ele se calasse. Esse homem também enfrentou uma resistência. Ele enfrentou uma resistência na vida dele. Tu imagina, ele estava precisando de um socorro, ele estava precisando de ajuda, e daqui a pouco, não, meu, fica quieto. Sei lá o que falaram para ele, mas mandaram ele ficar quieto. De repente falaram assim, Jesus não vai te ouvir, tem muita gente. Mas aqui há uma resistência. Desafios que às vezes querem impedir eu e você de clamar por Jesus, de pedir socorro por alguém, de estar orando por alguém. O cego tinha tudo para desistir. Esse homem tinha tudo para desistir. Ele enfrentou resistência. A situação dele era complicada. A situação dele era impossível. Ele tinha tudo para desistir. Ele enfrenta ali as pessoas dizendo, ó, meu, para de clamar, não adianta tu gritar, não adianta. Mas em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra, ela é o que prevalece. A última palavra, a Bíblia diz que vem de Deus. Não é o que os outros falam, é o que Deus pensa de mim. É o que Deus quer fazer na vida das pessoas. E o que Deus quer fazer na vida das pessoas é abençoar as pessoas, é ajudar as pessoas, é abençoar as famílias, é tirar as pessoas de situações complicadas, é mostrar para as pessoas, mostrar para nós que o Evangelho, ele é o poder de Deus. E lá no Antigo Testamento, Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3, diz assim, Deus falando, clama a mim, invoca-me a mim e eu te responderei. Então é momento de clamar, é momento de orar ainda cada vez mais. Jesus disse, né, que eu e você, nós devemos orar sem cessar. Devemos pedir, devemos clamar. Versículo 48 diz que ele gritava, cada vez ele clamava mais. Imagina, mandar ele ficar quieto, mandar ele parar. Mas ele cada vez clamava e pedia mais. Sabe, tem muitas pessoas, às vezes, que elas não recebem no primeiro instante, no segundo instante, no terceiro e já desiste, já desanima, já param. Já vem aquele pensamento, viu? Não recebeu, não adianta orar. Viu? Não deu nada a tua oração. Tu orou, tu pediu, tu tá indo na igreja. E não adiantou. Mas o cego, Bartimeu, ele não fez isso. Versículo 48, olha só, ele enfrenta a resistência, diz que muitos o repreendiam. Repreendiam quer dizer, meu, fica quieto, para de gritar, fica na tua. Muitos repreendiam para que ele se calasse. E ele se calou, ele parou, ele tinha tudo para parar, ele tinha tudo para desistir. E ele não estava vendo nada. Interessante aqui que esse cara não via nada, ele não via nada. Ele não enxergava nada, mas ele ouvia. Ele ouvia que ali estava passando a oportunidade da vida dele. Sabe, uma das coisas que eu e você, pessoas, não podem perder é a oportunidade de quando Jesus está presente. Então o versículo 48 diz que repreendiu para que ele se calasse. O que ele fazia? Ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui tocou o coração de Deus. Isso aqui tocou o coração de Deus. Isso aqui fez com que Jesus, o quê? Versículo 49 diz que Jesus parou para ouvir esse homem. Diz que Jesus para. Jesus sempre vai parar, meus irmãos.
Jesus nessa manhã ele vai parar para ouvir a nossa oração. Eu não sei qual é o teu pedido nessa manhã. Alguns eu anotei aqui. Mas tu tem pedidos aí que de repente tu até deixou de pedir. Tu não pede mais. Porque de repente aquela voz que veio na tua mente, nos teus pensamentos, que criou raiz ali, e criou uma situação difícil para que tu nem clame mais, para que tu nem peça mais. Nessa manhã, Jesus parou para nos ouvir. Jesus está paradinho para ouvir a nossa oração. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos na terra, Ele vai ligar no céu. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estaria. É uma live agora aqui de manhã, mas nós estamos reunidos no nome dEle. Ele vai nos ouvir. Nós vamos clamar nessa manhã, nós vamos orar por vidas, por famílias, por pessoas. Então no versículo 49, Jesus para e diz, chamem Ele. Chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Meu irmão, que possamos nessa manhã ter ânimo, ter vontade, prazer de clamar por Jesus nessa manhã, sabendo que Ele vai nos ouvir, Ele vai nos atender. Ele está conosco. Diz que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim, até a consumação do século. Ele disse, aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Imagina, nós temos a presença dEle com nós. A presença dEle está aí na tua casa. A presença dEle vai contigo. A presença dEle nos dá ânimo, nos fortalece. E eu quero orar contigo nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos orar nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 57 e 58. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo aqui fazendo o papel dos discípulos ali na situação do cego. Os discípulos chegam e dizem, tem bom ânimo, Ele te chama. Alguns diziam, fica quieto. Mas os discípulos disseram, tem bom ânimo, Ele te chama. Nós somos discípulos, nós somos seguidores de Jesus. Nós temos a solução para passar para as pessoas. E aqui o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo de como se deve fazer. Ele pega e diz para a igreja de Coríntios, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem teve vitória por intermédio de Jesus Cristo na vida dele. Jesus estava passando, ele não perdeu tempo. Ele enfrentou dificuldade, ele enfrentou resistência. Ele enfrentou pessoas dizendo, não vai dar, para de clamar, não grita, ele não vai te ouvir. Mas graças a Deus que ele teve a vitória, através de quem? Através de Jesus que estava passando. Graças a Deus que nos dá vitória para mim e para você, por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Só nele nós temos a vitória. O nome dele está acima de todo nome. O nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. O nome dele, nós temos autoridade no nome dele para orar por pessoas, para enfrentar desafios. E o versículo 58 continua, portanto, meus amados irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos de Coríntios, sede firmes, tenham ânimo, não desistam, inabaláveis, né? Não se atemorizem, não tenham medo. Jesus mesmo disse, né? Não tenham medo, eu estou com vocês, confiem em mim. Eu estou com vocês todos os dias. Então aqui o apóstolo Paulo falando, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Jesus completou uma obra na vida daquele cego. Transformou ele em outra pessoa. A acusação, o desânimo, a tristeza, a incredulidade, tudo que era de ruim que tinha na vida daquele homem lá, daquele cego. Quando ele teve encontro com Jesus, quando ele clamou, ele recebeu a vitória. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é em vão. Sabe, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a vida dele, a nossa vida para Jesus, nós entregamos a nossa vida para ele, ele veio morar em nós, ele está conosco. E nós só vamos desfrutar
de uma vida abundante com o Senhor Jesus. Ele disse: eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, queridos, Jesus tem vitória para mim e para você nessa manhã. Esse dia, sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, é um dia que nós vamos ter vitória no nome de Jesus. Você vai ter vitória aí na tua empresa, você vai ter vitória aí na tua casa. Você vai enfrentar a resistência que nem o cego enfrentou? Vai enfrentar. Eu vou enfrentar, nós vamos enfrentar. Mas nós temos que ser o quê? Inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. Porque é através de Jesus que a nossa vitória vai vir. E é através daquele que nós entregamos a nossa vida para Jesus que a vitória vai vir. Então nós vamos orar. Eu quero orar contigo nessa manhã. Orar pela tua família, pela tua casa. Quero orar pela família da Dinda. Orar pelo Robson que está com ansiedade. Pela vida do Ismael, lá de Cachoeira do Sul, essa irmã que pediu oração. Orar pela esposa do Vanir. Orar pelo pai da irmã Inês. Nós queremos orar por vocês nessa manhã. Orar pela tua família. Orar junto contigo. Orar junto contigo, porque você, junto com nós nesse programa, você faz junto esse programa. Você está engajado. A tua oração, junto com a nossa aqui, ela vai fazer toda a diferença. Nós vamos ligar na terra agora e o Senhor vai ligar no céu, em nome de Jesus. E pessoas vão ser abençoadas, pessoas vão ser tocadas. Nós vamos ser tocados por Jesus. Nosso ânimo, ele vai ser renovado dentro de nós. Jesus diz: tem de bom ânimo, que você tenha ânimo nessa manhã, nesse dia, para vencer todos os seus desafios. Que Jesus possa te dar um ânimo novo nessa manhã. Força que vem dos céus para você enfrentar os problemas que se levantam contra a tua vida. Vamos orar nessa manhã. Albertina pede oração na vitória. Nós vamos orar. Nós vamos orar pelas famílias. Vamos orar pela tua vida. Feche teus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te agradecemos por esse dia, pela tua presença em nós. Nós sabemos que tu estás conosco. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus, o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que todo joelho vai se dobrar. O nome em que nós temos autoridade para enfrentar todos os desafios. É nesse nome que nós oramos agora. Deus, cura as pessoas dessa manhã. Deus, toca as famílias dessa manhã. Nós oramos pelo Robson, repreendemos a ansiedade. Nós oramos, Senhor, pelo Ismael. Oh, toca a vida desse jovem agora em nome de Jesus. Oramos pela esposa do Vanir, oramos pelo pai da irmã Inês agora. Deus, toca eles com o teu poder. Pela família da Dinda, Deus, toca em nome de Jesus. Nós unimos a nossa fé com a fé dos nossos irmãos nessa manhã. Oh, em nome de Jesus agora, seja tocado por Deus na tua casa. Seja tocado por Deus agora na tua casa. Deus, toca a tua família. Deus te renova. Deus te dá um ânimo novo. Deus te dá um ânimo novo nessa manhã para você enfrentar os desafios, para você enfrentar os problemas, para você não desistir, para você ir em frente. Oh, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, Deus, abençoa as pessoas. Abençoa os lares nessa manhã em nome de Jesus. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Toca, Deus, com teu poder. Repreendemos as doenças, as enfermidades. Oramos, Pai, pelas famílias que estão passando por necessidade no Rio Grande do Sul, que foram, Senhor, afetados pelas enchentes. Pessoas, Senhor, que estão sem ânimo para viver. Pessoas que estão desanimadas. Pessoas, Pai, que possam estar entrando num quadro depressivo, de ansiedade. Oh, Deus, de desespero. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Toca elas com teu poder. Toca elas essa manhã, Deus. Visita cada lar, visita cada casa. Restaura agora, restaura tudo aquilo que eles perderam, Pai. Como tu restaurou na vida de Jó, ali na família de Jó. Deus, restaura. Nós oramos agora que o teu sobrenatural alcance as famílias agora. O teu poder, a tua glória e o teu amor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Eu abençoo a tua vida nessa manhã. Eu abençoo o teu lar. Abençoo a tua família. Abençoa agora. Oh, Deus, toca o teu coração nesse momento, em nome de Jesus. Que você possa, nesse dia, ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida que nós temos em Ti. Obrigado pelo teu cuidado, o cuidado que Tu tem pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.
a cada manhã. Não temerei, eu sei que comigo estás. Só tu és fiel, Senhor, me levas mais além. A cada manhã renovas em mim tua fidelidade, jamais terá fim. A cada manhã, a cada manhã